Olá! Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos capítulos mais enigmáticos e fascinantes da Bíblia, que é Daniel 12. O que será que essa profecia tão antiga tem a dizer sobre o fim dos tempos? É o que vamos tentar desvendar. E olha, o capítulo já começa com tudo, jogando essa previsão impactante na nossa cara. Ele prepara o terreno para uma mensagem sobre crise, sobre salvação e sobre o destino final de tudo. Para a gente conseguir entender melhor essa profecia, que é bem densa, vamos quebrar ela em 5 partes, ok? Começamos com o tempo de angústia, depois vamos para o despertar do pó, investigamos o mistério do livro selado, tentamos decifrar a contagem dos dias e, no fim, a gente vê a promessa final feita a Daniel. Então vamos lá. A primeira parte da profecia já nos apresenta duas coisas muito importantes: um protetor celestial poderoso e um período de sofrimento que nunca se viu antes na história. A sequência aqui é bem direta, né? Primeiro, aparece essa figura super poderosa, o Príncipe Miguel, atuando como um protetor, um guardião, e a aparição dele acontece bem no meio de uma crise sem igual na história. Só que mesmo no meio desse caos todo, existe uma promessa de salvação. Mas, atenção, tem uma condição bem específica: essa salvação é só para quem tiver o nome escrito no livro. E a profecia não para por aí, na crise coletiva. O foco agora muda, sai do destino de uma nação e vai para o destino eterno de cada pessoa. E é aqui que a coisa fica ainda mais intensa. Pois é, e o que vem depois dessa tribulação toda? A profecia descreve uma cena impressionante, uma ressurreição em massa, com os mortos literalmente se levantando do pó. A grande questão é: para onde eles vão? E aqui está a grande virada. Esse momento divide a humanidade em 2 caminhos, completamente opostos e eternos. De um lado, a vida eterna, um brilho como o das estrelas. Do outro, um destino de vergonha e desprezo para sempre. É um contraste gritante, impossível de ignorar. Agora, a gente chega numa parte que eu acho fascinante, porque o próprio texto meio que admite a sua complexidade. É como se a profecia viesse com um aviso do tipo: olha, isso aqui é um mistério, viu? Pensa só nisso. Nem o próprio Daniel, que recebeu a visão ali em primeira mão, conseguiu entender tudo. É isso mesmo. Ele fica confuso e pergunta na lata para o anjo: tá, mas qual vai ser o final disso tudo? A resposta que ele recebe é direta e, sinceramente, surpreendente. Basicamente: Daniel, isso não é para ser entendido agora. O significado completo da profecia foi trancado, selado de propósito para ser guardado para uma época lá no futuro, o tal tempo do fim. Isso cria um paradoxo muito interessante. Ao mesmo tempo que as palavras estão seladas, o texto diz que, no futuro, as pessoas vão procurar respostas e o conhecimento sobre isso vai aumentar. Ué, como algo pode estar selado e, ao mesmo tempo, ser mais conhecido? Fica aí a questão. Bom, a partir daqui, a profecia fica ainda mais enigmática. Ela começa a nos dar uns cronogramas bem específicos, medidos em dias que, olha, têm deixado estudiosos quebrando a cabeça por séculos. Mas antes de entrar nos números, a gente precisa de um ponto de partida. E o texto dá esse ponto, um evento-chave chamado Abominação Desoladora. Isso acontece depois que um ritual importante, o sacrifício contínuo, é interrompido. É a partir daí que o relógio da profecia começa a contar. E a contagem é bem específica, hein? A partir daquele evento, começa um período de 1.290 dias. Só que a profecia vai um pouco além, até 1.335 dias, e promete uma bênção especial para quem conseguir esperar e chegar até essa data final. E para complicar só um pouquinho mais, o capítulo também joga outra medida de tempo misteriosa no meio. Um tempo, tempos e metade de um tempo. É mais uma peça nesse quebra-cabeça super complexo da linha do tempo do fim dos tempos. Depois de todas essas visões cósmicas, linhas do tempo, profecias gigantescas, o capítulo termina de um jeito surpreendentemente pessoal. O foco volta todo para o próprio Daniel. E essa é a mensagem final para ele. O anjo diz para ele seguir o caminho dele até o fim, prometendo descanso na morte e, o mais importante, que ele vai se levantar de novo para receber sua herança lá no fim dos dias. É uma garantia pessoal de que ele mesmo vai fazer parte daquela ressurreição que ele acabou de ver na visão. Então, resumindo a história toda, Daniel 12 fala de um tempo de angústia como nunca houve. Descreve uma ressurreição com 2 destinos completamente diferentes, admite que seu significado está selado até o fim e ainda nos dá cronogramas misteriosos. Mas, no fundo, tudo isso é envolvido por uma mensagem muito poderosa e pessoal de esperança. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que o próprio texto provoca. Se a profecia está selada,
mas ao mesmo tempo diz que os sábios entenderão. O que exatamente seria essa sabedoria? O que define a sabedoria necessária para decifrar algo que foi feito intencionalmente para ser um mistério? Fica aí a reflexão.